Oi, meu nome é Carlos Benami e nessa aula de História falaremos sobre o Império Bizantino. O século V foi um período determinante para as mudanças de costumes e transformações políticas e econômicas. Como vimos, foi justamente nessa fase, mais precisamente no ano de 476 d.C., que ocorreu o fim do Império Romano no Ocidente. Isso trouxe, para boa parte da Europa, um grande conjunto de mudanças. Não existia mais um governo centralizador. A exceção foi o Império Carolíngio. Em outras palavras, a Europa passou a se organizar em unidade de terras formadas por lotes a que se deu o nome de feudos. Embora a Europa estivesse descentralizada e ruralizada, a parte oriental, que se chamava Império Bizantino, sobreviveu à queda do Império Romano do Ocidente. A religião em Bizâncio, a Igreja Ortodoxa. Desde a crise vivida por Roma, a partir do século IV, o Império Oriental tomava outros rumos. O imperador Constantino, que foi responsável pela reunificação do Império Romano, havia estabelecido a capital em Constantinopla, isso no ano de 330. Constantino entendia que precisava manter firme e centralizado o Império Bizantino, e para isso canalizou seus investimentos para essa civilização. Mas, sem dúvida, o principal fator para a sobrevivência de Roma Oriental à invasão dos povos germânicos e dos hunos foi a sua grande capacidade militar de negociação. A civilização bizantina apresentou várias mudanças. Entre as principais características estruturais estavam uma nova religião, que era comandada pela Igreja Ortodoxa, fruto de uma ruptura religiosa, o Cisma do Oriente. A religião dos bizantinos foi formada pela influência direta do cristianismo. Com a queda do Império Romano do Ocidente e a ascensão do Império Bizantino como governo centralizado, a Igreja Católica Apostólica Romana temia perder força política e religiosa. A queda de Roma havia acentuado a distância entre as igrejas, e esse foi o maior motivo para que surgisse oficialmente a Igreja Ortodoxa. Esse ramo da Igreja assumiu a posição de criticar a Igreja Católica, visando estabelecer uma religião única na Europa. As divergências cristãs foram decisivas para a criação das chamadas doutrinas heréticas. Essas seriam novas formas de cristianismo, indo de encontro a dogmas e concepções fundamentais para a Igreja Católica Romana. Entre as concepções que surgiram, destacam-se duas, o monofisismo e a iconoclastia. No monofisismo, a ideia central era que Jesus Cristo tinha apenas caráter divino. Ele seria, na verdade, o próprio Deus. Isso desagradava bastante os católicos, pois era contrário à posição defendida pela Igreja Católica de que Jesus Cristo tinha duas naturezas completas, a humana e a divina. A iconoclastia criticava a adoração de imagens realizada pela Igreja Católica de Roma. Defendia que seu Deus era único e que, dessa forma, a representação e veneração de santos católicos seria um equívoco. A crise entre as igrejas ortodoxa e católica foi determinante para o cisma do Oriente, que foi a separação definitiva entre as duas igrejas, ocorrida em 1054. Na verdade, o cisma oficializou o que já vinha acontecendo, pois os constantes conflitos e crises entre as igrejas eram observadas desde a queda do Império Romano do Ocidente. Com o cisma do Oriente, o cristianismo passou a ter duas representações: a Igreja Católica, com sede em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede na cidade de Roma. A Igreja Ortodoxa ainda apresenta algumas diferenças nas práticas e nos dogmas religiosos em relação à Igreja Romana. Embora os sacramentos religiosos dos católicos e ortodoxos sejam os mesmos, entre eles o batizado e o casamento, no culto ortodoxo o uso de esculturas é proibido, o que diferencia do culto católico. A economia bizantina. A base da economia bizantina era o comércio por terra e por mar, mas a agricultura também tinha sua importância para a sociedade. Várias caravanas de mercadores se deslocavam para Constantinopla a fim de comercializar diversos produtos, como especiarias, joias e objetos de arte, vindo de regiões como a Arábia, China e Índia. Isso fez com que Constantinopla se tornasse o grande centro comercial da Europa e talvez do mundo. A agricultura era uma das bases econômicas do Império Bizantino.
Tudo que se produzia tinha o objetivo de ser usado no comércio. Existia uma aristocracia que era dona de grandes extensões de terras doadas pelo império em troca de serviços militares, e isso gerava uma grave crise social, pois geralmente os camponeses perdiam suas terras para os aristocratas. Consequentemente, vários conflitos começaram a ocorrer, o que aos poucos foi enfraquecendo as estruturas políticas da civilização bizantina. Da organização política à crise no Império Bizantino. A organização política na civilização bizantina era centralizada na figura de um imperador. O governo era teocrático e os governantes se denominavam os basileus, ou seja, seriam os representantes de Deus na terra. Como todo o poder estava nas mãos do imperador, todas as decisões cabiam a ele, que controlava as principais estruturas políticas e administrativas, como a igreja, o exército e a economia. O Império Bizantino resistiu por muito tempo na história. Mais de 80 imperadores governaram essa civilização, com destaque para o governo de Justiniano, de 527 a 565, que ficou caracterizado por uma forte política de expansão territorial. O governo de Justiniano foi responsável pela dominação do norte da África e das penínsulas Ibérica e Itálica. Após esse apoderamento, o império havia atingido uma grande extensão territorial e controlava boa parte da costa do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Egeu, entre outros. Justiniano não se destacou apenas por ter obtido extensão territorial para o Império Bizantino. Deixou também um forte legado na literatura, em especial na área do direito. A intenção era estabelecer um conjunto de regras que a população deveria seguir, não contestando ou ameaçando a figura do imperador. Esse conjunto de leis e regras deu origem ao chamado Corpus Juris Civilis, mais conhecido como Código Civil. Na prática, reformou e melhorou a base do direito romano, firmando as bases para o Código Civil, que viria a ser usado no mundo ocidental, inclusive no Brasil. Costumava-se dizer que o Império Romano do Ocidente havia caído devido a problemas internos. No caso de Bizâncio, foram os fatores externos que o enfraqueceram. Os motivos que levaram o Império Bizantino a entrar numa grave crise política, social e econômica foram as disputas sociais entre a aristocracia e os camponeses pelas terras produtivas de Bizâncio, o alto gasto financeiro para manter as regiões conquistadas e evitar que estas tentassem se libertar da dominação dos bizantinos, a perda das províncias do Egito e da Palestina, as crises entre a Igreja Católica e a Ortodoxa após o cisma do Oriente e a invasão do Império Turco-Otomano em 1453, consolidada na ocupação da cidade de Constantinopla, que foi considerado fator determinante. Como atividade, fica essas duas questões. A primeira, o que foi o cisma do Oriente? E a segunda, como o imperador bizantino Justiniano influenciou a literatura, inclusive nos dias atuais. Por hoje é só, até a próxima aula.